Olá, pessoal. Eu sou a professora Sâmia Araújo. Nesta quarta aula, nós vamos concluir os assuntos referentes a marketing empresarial e dar início aos assuntos de marketing pessoal. Então, na aula anterior, pessoal, nós começamos a ver que propaganda, publicidade, promoção de vendas são ferramentas, ou seja, são meios de comunicação do mix de marketing promoção mais utilizadas. Então, meios de comunicação são canais de comunicação do mix promoção, tá? Que o marketing utiliza para seduzir ou para empolgar, para levar o cliente a comprar um produto ou um serviço. E também, pessoal, são usadas para modificar, para moldar a imagem da empresa na mente do cliente. Bem, mas atenção, é necessário ter alguns cuidados. O primeiro deles, pessoal, é cuidado com os padrões, atenção para os padrões éticos e morais na hora de fazer essa comunicação para o cliente, né? E aí nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078 de 1990. Atenção para o artigo 37. Então, a empresa jamais ela pode fazer uma comunicação, uma propaganda, uma publicidade de seu produto, induzindo o cliente, por exemplo, a comprar equivocadamente. É necessário transparência, porque isso afeta a imagem da empresa e também faz com que essa empresa ela também perca cliente. Um outro aspecto também é ter cuidado quanto ao efeito de amplitude da divulgação do seu produto. E o que é isso? Para que a empresa tenha essa amplitude, é necessário que ela escolha o canal correto de acordo com o seu público. Será que esse canal que ela escolheu vai atingir realmente o seu tipo de público que ela trabalha? Né? Então, mais à frente nós vamos entender. Existem, pessoal, diversos canais de comunicação, ou seja, diversos meios de comunicação. O autor da apostila, ele elencou aqui os principais meios de comunicação, né? Eu coloquei alguns exemplos para facilitar o entendimento de vocês, mas nós vamos nos ater aos 3 principais para explicação, por questão de tempo. Então, a propaganda. A propaganda, pessoal, normalmente é utilizada por empresas que trabalham com um público de massa. Vocês lembram da estratégia de marketing de massificação, com grande número de pessoas, clientes de características diversificadas? Então, normalmente a empresa, ela utiliza essa técnica de propaganda para atingir o máximo número de pessoas. E tornar o seu produto, né, conhecido, produto e serviço conhecido. Exemplo aí nós temos a internet, comerciais em TVs, nós temos filmes, nós temos também a merchandising em novelas, nós temos também outdoors, propaganda em carros, em ônibus, chamados basdoors. Um outro meio de comunicação muito utilizado, né? Principal meio muito utilizado é a promoção, pessoal. A promoção normalmente é utilizada, as empresas usam muito para dar maior rotatividade a seu estoque, né? São incentivos de curto prazo para motivar e para acelerar aí esse processo de compra e venda, né? Exemplo, nós temos aquelas empresas que fazem promoções. Um exemplo bem próximo a nós aqui em Teresina é o Comercial Carvalho, com as suas promoções nas quartas-feiras. Bom, o terceiro principal meio de comunicação mais utilizado é a publicidade. Normalmente, pessoal, a publicidade, ela tem assim um impacto, o maior impacto dessas todas, tem um grande impacto e grande credibilidade. Por quê?
a forma como ela é transmitida em forma de notícia, informativos, entrevistas, tá? E eventos de pré-lançamentos e feiras. Tem crescido muito nos últimos anos, exatamente por causa dessa grande credibilidade que a publicidade tem. Ela tem um efeito muito bom, um retorno muito bom. Então, nós vimos que o objetivo principal, né, dos meios de comunicação, lá no conceito, é persuadir, né, e fazer o cliente acreditar na imagem da empresa e comprar esse produto e serviço. Agora eu pergunto a vocês, mas como atingir esse objetivo de uma forma eficaz? Gente, primeira coisa que eu falo para vocês, é necessário deixar de focar no momento do planejamento da empresa, dos 4 P's, por exemplo, é necessário deixar de focar mais os interesses da empresa e menos os interesses dos clientes. Ou seja, não pode se focar somente nas necessidades da empresa, né? É necessário valorizar muito aí o posicionamento do cliente, a sua percepção e a sua satisfação no momento de planejar fazer o planejamento sobre produto, preço, prazo e promoção. Então, pensando exatamente nisso, o que aconteceu em 1990? O estudioso Robert Lauterbach resolveu criar o mix de marketing 4Cs. Então, foi uma teoria, né? É uma teoria assim, que revolucionou muito e mudou muito as práticas do marketing. Principalmente, um exemplo para vocês, no que diz respeito à criação de bancos de dados, muitas empresas passaram a usar essa estratégia para conhecer melhor o seu cliente, daí eu poder não tomar decisões, né, estratégicas quanto, por exemplo, a publicidade, qual mídia eu vou divulgar o meu produto e serviço, qual horário, né? Qual é o meu tipo de cliente, ele é um esportista, ele é um profissional liberal da saúde, da área de direito, de advocacia. Então, a empresa precisa disso, dessas informações, para ela poder saber qual revista ele tem preferência, qual programa, os programas de TVs ele tem mais preferência em assistir, quais horários, para ela poder tomar decisões quanto a essa comunicação de marketing, né? Então, para você entender melhor o que exatamente os 4 Cs de Robert Lauterbach, eu fiz aqui um esqueminha que você pode olhar aí. Nós já vimos que o mix de marketing 4Ps, ele valorizava muito as necessidades da empresa, portanto, o ponto de vista do vendedor. Enquanto que o mix de marketing 4Cs já se volta mais para as necessidades do cliente. Vamos ver aqui. No quesito produto, a empresa deve preocupar-se mais com o cliente no momento de criar o seu produto. O cliente deve ser assim o ponto de partida para essa criação, tá? E deve haver um monitoramento constante dessa motivação. Em relação a preço, a empresa precisa identificar quanto o seu público está disposto a pagar e a partir daí por aquele produto ou serviço, né? E a partir daí, ela vai fazer um estudo de viabilidade para ver o que ela pode modificar na composição do seu preço. Em relação ao quesito praça, né? Então, gente, observem que a palavra-chave aí é conveniência. Então, cresce cada vez mais, você pode observar, o número de lojas de conveniência. Lojas com horários flexíveis, por exemplo, Pão de Açúcar 24 horas, Carvalho que antes aqui em Teresina, Carvalho que antes fechava às 18 horas, agora fecha às 22 horas, né? E outros exemplos. Vendas também pela internet é um outro exemplo de conveniência para o cliente. Promoção. Hoje, gente, a palavra-chave aí é comunicação.
hoje o cliente quer uma comunicação de mão dupla. Ele quer receber informações sobre os produtos, mas ele quer também opinar sobre esse produto, né? Então, concluindo, o Mix de Marketing 4Cs de Robert Lauterbach, ele valoriza muito essa posicionamento do cliente, a percepção crítica do cliente, e o objetivo central aqui é a satisfação nas necessidades desse cliente. Então, você fala assim, bem, professora, até agora eu já entendi que o principal objetivo do marketing é a consecução dos objetivos individuais e organizacionais da empresa. Eu já entendi também que para planejar o mix de marketing 4Ps é extremamente importante, mas que com o passar do tempo, as empresas passaram a focar muito a sua necessidade na própria empresa, esquecer um pouco do cliente. Já entendi também, professora, que a empresa ela pode ir além dos 4Ps, adotando os 4Cs como estratégia de marketing. E agora eu quero saber, professora, como a empresa pode se destacar no meio de tantos concorrentes, no meio aí de tantos produtos, preços iguais, produtos similares, e qualidades também aproximadas. Como fazer isso? E aí, pessoal, entra uma outra ferramenta do marketing empresarial chamado de merchandising. Através da merchandising, que a empresa ela vai poder destacar o produto, fazendo com que o cliente veja esse produto e se estimule a comprar esse produto. Então, as palavras centrais do merchandising que eu quero lembrar a vocês são: merchandising é uma técnica, né, um conjunto de técnicas, de ações ou de materiais promocionais. Quando a gente fala em técnica, é importante lembrar o seguinte: no merchandising, existe técnica para vários tipos de situações. Tudo é feito de uma maneira planejada para destacar o produto e levar o cliente, persuadir o cliente a comprar, né? Então, existe técnica para organização das prateleiras. Normalmente se coloca nos lugares mais de destaque, chamam mais atenção aqueles produtos que a empresa quer dar uma maior visibilidade para aquele produto e uma maior rotatividade para ele, que ele saia logo da prateleira. O ambiente de compras deve ser um ambiente com temperatura agradável, arejado, deve ser um ambiente iluminado para que as pessoas se sintam à vontade em estar naquele ambiente e isso estimula o processo de compra. O som também, existe técnica para trazer a musicalidade para dentro da loja, né? E fazer com que essa música estimule esse processo de compra, dependendo do horário passam por lá determinados clientes, donas de casa, clientes que saíram do trabalho. Então, de acordo com o perfil do cliente, é escolhido um tipo de música. E isso influencia no processo de decisão de compra. Como eu já falei para vocês, a iluminação. Então, assim, quando a gente fala em ação, né, o conjunto também de ações, o merchandising, ações, por exemplo, eu falo para vocês, essas ações, gente, são tanto dentro do PDV, PDV é ponto de venda, né? E também, assim como também fora. Dentro do ponto de venda, nós podemos destacar degustação do produto, ideias criativas para chamar a atenção para o produto. Por exemplo, pode ser um produto em tamanho gigante que se coloca em um local bem específico para chamar a atenção das pessoas. São ideias que são feitas e são postas em práticas e que nessas ideias, são utilizados materiais promocionais. Então, vamos ver. Material promocional, nesse caso, pode ser esses produtos em formato gigante, né, que normalmente se coloca nas lojas. Pode ser um balcão de degustação, pode ser uma mesa com a logomarca, pode ser um porta-guardanapos com a logomarca da empresa, os manequins, os infláveis que existem, que algumas empresas utilizam,
e outros. Bem, mas o merchandising, você me pergunta, o que exatamente o merchandising proporciona, professora? Como eu já falei para vocês, ao mesmo tempo que ele é importante para transmitir dar maior visibilidade aos produtos, serviços e às marcas, é muito importante focar aqui as marcas também, né? Ele é importante para informar ao cliente sobre aquele produto e a partir daí ele se convencer que aquele produto é importante para ele comprar. E qual é o objetivo do merchandising, professora? Bem, como nós estamos percebendo, a palavra central aí é influenciar, influenciar as decisões de compra, né? Por exemplo, em algumas empresas, a maioria dos supermercados, hipermercados, você verifica que próximo ao caixa, eles colocam produtos que normalmente as pessoas olham, né, e sentem a vontade de consumir, barra de cereais, bombom de chocolates. Um outro exemplo também, no Hiper Bom Preço aqui em Teresina, eles colocaram uma espécie de geladeirinha pequena, né, aonde lá tem água mineral e outras bebidas. Então, numa cidade altamente quente, as pessoas vão querer consumir água e consome mesmo. Em vez de comprar lá fora, compra no momento que está na fila do caixa e consome. Isso é uma estratégia de merchandising. Bom, então, concluindo, merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional, vejam aí o conceito, usando o ponto de venda que proporcione informação, melhor visibilidade aos produtos, às marcas, viu, pessoal? Ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. Então, pessoal, coloquei aí outro, para vocês visualizarem, outro conceito, né? E logo abaixo, mais algumas vantagens. Aí eu coloquei também uma simulação de uma loja, onde vocês vão poder ver materiais promocionais e exemplos do merchandising eletrônico, como, por exemplo, merchandising do Romanel na novela O Império, merchandising sobre a marca FedEx no filme O Náufrago, e a merchandising dos patrocinadores da seleção brasileira na Copa do Mundo e da FIFA. Você vê lá ao fundo o nome de marcas, então olha aí as marcas sendo expostas, né? Para finalizarmos este assunto, né, de marketing empresarial, aqui nós pomos fim a esse assunto, eu gostaria de lembrar uma frase de Peter Drucker. Ele diz o seguinte: o sucesso de uma empresa é determinado pelo lado de fora dela. Dentro dela só há custos. O cliente que está do lado de fora da empresa é quem de fato define qual é o negócio de uma empresa e não as suas decisões internas. Então, para isso é muito importante estarmos atentos, sobretudo aí às necessidades e à satisfação desse cliente para poder a empresa aí cumprir os seus objetivos e conquistar a sua competitividade. Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para um outro assunto, que é o marketing pessoal, né? Para concluir esta unidade. Nesta unidade de marketing pessoal, nós vamos ver o seguinte, pessoal, na empresa, o cliente ele tem suas necessidades e fora da empresa, todas as pessoas também têm as suas necessidades, que são as necessidades humanas. E como nós não vivemos isolados, ora nós servimos as pessoas, ora nós somos servidos. Nós temos que entender as necessidades de cada uma dessas pessoas, assim como também as nossas. Então, segundo Maslow, existe uma necessidade que está muito relacionada ao aspecto das relações interpessoais, né, que são as necessidades afetivo-sociais. É a necessidade de um bom clima de convivência com as pessoas, a necessidade de aceitação, a necessidade de respeito, de interação. Então, faz-se necessário, pessoal, entender as necessidades das pessoas quais são as necessidades, para poder conviver melhor e conseguir estabelecer um ambiente tranquilo. Para isso, existe uma área do marketing que pode ajudar bastante, que é o marketing pessoal.
o qual utiliza assim, os conceitos de marketing e os instrumentos também em benefício tanto da carreira quanto também da vida pessoal dos indivíduos, valorizando assim o ser humano, aspectos humanos nessa conduta. Um outro conceito aqui diz o seguinte: o marketing pessoal é a aplicação dos princípios de marketing para desenvolver, divulgar e promover um profissional. E nós entendemos, analisando os dois conceitos, nós vamos perceber o seguinte, que o marketing pessoal ele poderá proporcionar benefícios, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. Então, dentre esses benefícios, pessoal, a gente pode elencar aqui alguns. Por exemplo, através do marketing pessoal, a pessoa ela pode rever os seus conceitos, otimizar o seu potencial e desenvolvimento pessoal e profissional, facilitar trocas proveitosas com a interação entre as pessoas. Uma das melhores formas de aprendizado é exatamente nessa interação com o outro, essa troca de informações, e possibilita o marketing pessoal, ele possibilita a valorização da imagem pessoal e ampliando assim a sua vantagem competitiva. Tudo isso, pessoal, o que é isso? É possibilitar a valorização da imagem pessoal, ampliando a sua vantagem competitiva. Ora, se o marketing empresarial trabalha a imagem da empresa, o marketing pessoal vai trabalhar a sua imagem como pessoa. Vai te dar um rumo, um norte, uma conduta de como proceder melhor em várias situações, né? Para poder, a partir daí, isso refletir automaticamente na sua imagem e você ser visto de uma forma respeitosa. E, a partir daí também, ampliar a sua vantagem competitiva, que é o seu diferencial, é o seu ponto forte diante dos outros. Então, tudo isso, pessoal, leva a uma coisa chamada a qualidade pessoal. E o que é essa qualidade pessoal nesse âmbito do marketing pessoal? É a capacidade, pessoal, de satisfazer tanto as suas exigências e expectativas, quanto também a das pessoas que você convive, de você se relaciona, né? Então, independente do ambiente que você esteja, ou em casa, ou no trabalho, ou na escola, né? Então, você precisa pôr em prática esses aspectos. Você não vai viver, lógico, em função das pessoas, não vai, mas você vai encontrar um ponto de equilíbrio que as suas decisões, a sua comunicação seja feita de uma forma que satisfaça tanto as expectativas e exigências sua quanto das pessoas que relacionam-se com você. E um outro aspecto também relacionado à qualidade pessoal é o autodesenvolvimento. É importante, esse aspecto é importante porque a cada dia você vai se modificando, se analisando e vendo o que é preciso melhorar em você mesmo. Então, para isso, é importante que você tenha um padrão de comportamento, um parâmetro de comportamento, que são o quê? São os elementos posturais que uma pessoa deve seguir. Então, que elementos posturais são esses, né? Que o marketing pessoal define? Bom, primeiro, elencamos aqui alguns. Vamos falar de positividade e apoio. É importante, no relacionamento com o próximo, que você adquira uma postura positiva, uma postura de encorajamento, uma postura de colaborar, de ajudar, né? E se afaste de julgamentos. Em determinadas situações, é melhor calar, observar e depois, no momento certo, se for solicitado, você emitir a sua opinião. Senão, o silêncio é a melhor resposta. E a comunicação interpessoal, pessoal, cuidado com a comunicação. A comunicação, muitas vezes, existe a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal e a não verbal são duas coisas que têm que andar juntas. Se a fala diz uma coisa e a expressão verbal diz outra, então essa pessoa, normalmente, ela vai ter pouca credibilidade. Numa entrevista, isso, por exemplo, é
é crucial para o entrevistador ou admitir o candidato em um emprego ou então eliminá-lo. A simpatia, seja simpático, mas vamos evitar excessos de simpatia e ser simpático, mas de uma forma natural, né? Situar-se socialmente, o que é isso, gente? Estabeleça, fortaleça suas relações interpessoais, o seu network, participe de redes sociais, mas cuidado com as redes sociais, não se fala e não se comenta nas redes sociais algo que não se comentaria no dia a dia. Ali é seu cartão de visita também, cuidado. Outra coisa, relacione-se com todas as pessoas, sejam elas de posições hierárquicas superiores, tente estabelecer uma comunicação aberta com elas, sejam pessoas também do seu mesmo nível hierárquico, isso é importante demais, muito importante. Imagem e postura, cuidado com o vestuário, cuidado com cuidados físicos mesmo, higiênicos, não, tudo isso é importante para que você passe uma imagem de credibilidade para as pessoas. Então, assim, um outro aspecto importante a comentar é a aplicação de estratégias empresariais às pessoas. Nós sabemos, gente, que o desafio do marketing empresarial é construir a sua marca, né, e fazer com que as pessoas confiem nessa marca. Então, você, da mesma forma, tem esse desafio, porque você é a sua melhor marca. E quem é responsável por criar essa marca ou essa imagem é você mesmo. Professora, e aí você me pergunta, professora, me deu uma ideia assim de como fazer isso, eu não sei. Bem, primeira coisa que eu falo para você, trace o seu plano de marketing pessoal. Estabeleça qual é a sua missão. A missão, gente, é a razão da sua existência. Por que você está aqui? Por exemplo, a missão do Instituto Federal do Piauí é promover educação de excelência e qualidade direcionada às demandas sociais, destacando-se como instituição de referência nacional. Então, qual é a sua missão? Profissionalmente, por exemplo, desenvolver um trabalho com excelência, zelando pelas relações interpessoais, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente externo, esse pode ser uma missão sua, né? A razão de sua existência. Você viu aí que englobou aspectos pessoais e também aspectos profissionais. Qual a sua visão? Aonde você quer chegar, né? Qual o que você quer ser, né? Então, profissionalmente, você tem que definir, formar-me, atuar na área X, empresa tal. Pessoalmente, ser lembrado como uma pessoa que zela pelas relações interpessoais, contribuir, né, com os mais necessitados, por exemplo, através de ajudas, doações mensais, ou então através de um trabalho voluntário. Pessoal, crie, formate a sua imagem e a sua visão. E os valores, né? Crie quais são os seus valores. Devem ser pautados na ética, no compromisso, no respeito, na harmonia. Então, crie um conjunto de valores para você, assim também como a sua política. Quais são os padrões para você tomar decisões em sua vida, né? Então, passando à frente, nós temos que entender o seguinte, todas as pessoas que existem têm defeitos, não são perfeitas, mas podem melhorar. E a hora de melhorar, quem decide é você. Então, decida e faça decisão e ação. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre, já dizia Charlie Chaplin. Então, passando adiante, pessoal, eu digo a vocês, mas para isso é preciso algo muito importante. É preciso o seu esforço, a sua iniciativa e o incrível poder da sua motivação. Assim, você se tornará com certeza uma grande marca. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade ao assunto marketing pessoal. Até lá!